Oi pessoal, bem-vindos à aula de ciências. Eu sou a professora Márcia e o tema da nossa aula de hoje é uma continuação sobre reações químicas, mas o nosso foco hoje vai ser trabalhar sobre equação química. Antes, vamos relembrar o que é uma reação química. Uma reação química, ela ocorre quando ocorrem transformações químicas, ou seja, nós temos uma determinada substância, uma determinada matéria, ela vai sofrer uma transformação e vai formar uma nova substância diferente, com propriedades diferentes daquela primeira substância. Eu trouxe para vocês aqui o exemplo, a primeira imagem a gente consegue observar um prato, né, uma marmita com alimento, a gente observa arroz, feijão, farofa, um prato bem bonitinho do jeito que nós pedimos e consumimos. O que acontece se a gente esquecer, por exemplo, esse prato em cima da mesa, em cima do fogão, dentro do forno, ou mesmo quando a gente esquece uma panela em cima do fogão ou em cima da pia? A gente observa que após um tempo, após uns dias, ocorrem mudanças naquele alimento. A gente observa que o cheiro não é mais igual, a textura não é mais igual, a gente observa algo mais líquido, uma textura mais mole. Nós observamos também mudança na coloração. Então, tudo isso indica para a gente que está ocorrendo ali uma reação química. E quem é que promove essa reação? São micro-organismos que vão atuar naquele alimento para decompor, para quebrar as substâncias presentes nos alimentos e formar novas substâncias. Então, numa reação química, nada vai ser criado nem destruído. A gente não tem a criação ou destruição de átomos e moléculas. Nós temos um rearranjo. Eles vão ser reorganizados e vão formar novas substâncias. Há evidências que nos ajudam a determinar se está ocorrendo uma reação química ou não. Entender se está ocorrendo uma reação química naquela determinada situação. Essas evidências, elas estão relacionadas à alteração de cor, como a gente estava com o exemplo ali do prato com os alimentos. À medida que passam os dias, vai alterando a cor, a gente vê a presença de micro-organismos ali, vai tornando a coloração mais esverdeada, não é a cor original daquele alimento. Ocorre também alteração de odor, se muda o cheiro daquela determinada substância, a gente deduz que está ocorrendo uma reação química, que ocorreu uma reação química ali. Alteração na consistência, formação de gases, formação de substâncias insolúveis. Então, a gente observa que em algumas reações químicas, a substância que era líquida começa a formar um precipitado, começa a formar uma parte sólida. E isso também indica para a gente que está ocorrendo ali uma reação química. Liberação de luz, absorção e liberação de calor. Então, os dois relacionados tanto à liberação e à absorção de energia. Se a gente observa essas características, nós podemos determinar que ali está ocorrendo uma reação química. Ali nas imagens nós temos alguns exemplos de reações. O primeiro exemplo é relacionado ao cozimento do ovo. Quando a gente cozinha o ovo, está ocorrendo sim uma reação química. Por quê? Porque à medida que a gente utiliza o calor para esse cozimento, as proteínas que formam esse ovo, elas vão sofrer uma desnaturação e isso vai causar mudança na coloração, no cheiro, na consistência, passa para um estado sólido e a gente sim tem uma reação química acontecendo ali. O caso da combustão, que nós já vimos na aula de combustão, que é um exemplo de reação química. Nós temos o exemplo ali da ferrugem, ali uma bicicleta, corrente enferrujando, a gente tem alteração de cor, a gente tem alteração de textura, então isso indica uma reação química. O exemplo do pão, quando a gente faz uma massa de pão, nós colocamos fermento e a gente tem que deixar descansar essa massa. E observa que depois de um tempo ela cresce porque esse processo de fermentação, ele também promove a liberação de gases.
E o último exemplo são aqueles comprimidos efervescentes. Quando nós colocamos em água, a gente observa, dependendo do comprimido, a gente observa mudança de cor e a gente observa principalmente a formação de gases. Então, todos esses são exemplos de reações químicas que ocorrem no dia a dia e que nós temos contato. E como que a gente representa uma reação química? A gente pode falar, a gente tinha uma bicicleta, deixamos a bicicleta exposta ao sol e à chuva e depois de um tempo começou a formar uma ferrugem. Mas, por exemplo, pesquisadores de outros países não vão entender a nossa língua, não vão entender como que a gente está explicando aquela reação química que está acontecendo. E para isso nós utilizamos uma forma gráfica que nós chamamos de equação química. Então, a equação química, ela nos ajuda a representar as reações químicas. Através delas, nós entendemos quais são as moléculas, quais são as substâncias que estão presentes, quem é produto, quem é reagente, o que está formando o quê, qual é o sentido da reação. E a gente vai agora falar um pouquinho sobre essas equações e entender a simbologia, os símbolos que estão relacionados, o que eles vão nos mostrar ao longo daquela reação química representada na equação. Vocês observarem ali a imagem, eu trouxe uma reação química que ocorre com gás metano, que é uma reação de combustão. Nós observamos que o gás metano ele reage com o gás oxigênio, produzindo gás carbônico e água. Toda essa representação, onde a gente observa as letras referentes aos elementos químicos e esses números que eu vou já explicar para vocês o que representa para a gente, mostra uma equação química. Essa equação química ela é dividida em dois membros. Nós observamos no primeiro membro, onde tem o gás metano e o gás oxigênio, a presença dos reagentes. São eles que vão reagir para formar o que a gente encontra no segundo membro, após a seta, do lado direito, que são os produtos. Então, os produtos são resultados da reação que ocorreu entre os reagentes. No meio, nós vemos a seta. A seta ela vai nos indicar a transformação e o sentido dessa reação química. Então, a gente consegue saber quem são os reagentes e quem são os produtos. E também conseguimos saber se essa reação química ela é uma reação reversível ou irreversível, se tem como esses produtos reagirem e voltarem a produzir as substâncias que foram encontradas nos reagentes. Vamos observar aqui nessa outra imagem o que representa as letras e cada um desses números que nós estamos vendo na reação. Se vocês observarem ali, a letra C, que é o elemento químico carbono, né? Essa letra, ela representa pra gente qual é o elemento químico que está ali. Então, no gás metano, a gente tem o carbono e o hidrogênio. Carbono representado pela letra C, hidrogênio pela letra H. Nós observamos aquela numeração 4 ao lado direito do hidrogênio e na parte de baixo, que indica pra gente o índice. O que o índice ele representa? Ele vai nos dizer quantos átomos de hidrogênio tem naquela substância química. Se vocês observarem aquele número 2 que está presente na frente do gás oxigênio, que está reagindo com gás metano, aquele 2 do lado da esquerda, ele representa para a gente o coeficiente. O que isso significa? Ele vai mostrar quantas moléculas daquela substância estão presentes ali naquela reação química. Nós temos ali ao lado do oxigênio, do O2, são 2 átomos de oxigênio, a gente tem a letra G. Essa letra, ela representa o estado físico dessa substância. Então, nós temos o estado sólido, líquido, gasoso, cristal. Então, essas letrinhas, elas vão nos determinar qual é o estado físico daquela substância. Ali, nós temos o CO2, que é o gás carbônico, que indica a nossa molécula. E vocês podem observar ali do lado que eu trouxe uma imagem para ajudar vocês a determinarem quantos átomos tem em cada elemento químico quando a gente tem um parênteses. Vocês estão vendo que tem o número 3. Como que a gente vai saber quantos átomos de hidrogênio tem ali? A gente multiplica 3 vezes 2, então a gente tem 6 átomos de hidrogênio. Quantos átomos ali de oxigênio? 3 vezes 4, 12, então a gente tem 12 átomos de oxigênio. As reações químicas, a gente tem outros símbolos, né, que
podem ser utilizados para descrever uma reação química, que são utilizados nas equações. Nós temos primeiro aquele triângulo que indica para a gente se é uma reação onde ocorre a presença de catalisadores ou ocorre o aquecimento. A gente tem aquele outro símbolo que nos mostra se há a presença de luz nessa reação química. Com relação às setas, quando a gente observa as setas nos dois sentidos, isso indica que essa reação química ela é reversível, ou seja, aquele produto ele pode reagir e formar novamente aqueles reagentes. Vocês observem ali no carbono com gás oxigênio, a formação de dióxido de carbono, tem uma setinha para cima. Essa setinha ela indica para a gente que tem desprendimento de gás, então tem a formação do gás carbônico. Já no exemplo de baixo, a gente tem uma setinha vermelha para baixo. Isso indica que tem a formação de um precipitado, de uma substância sólida ali naquela reação. E como eu já tinha mostrado para vocês, as letrinhas referentes aos estados físicos daquelas substâncias. Então, sólido, líquido, gasoso, aquoso podem estar representados ao lado dessas substâncias. E nós temos 4 tipos de reações químicas. Eu vou explicar para vocês cada uma delas. A primeira é a reação de adição ou síntese. Nela a gente observa que a gente tem uma substância A e uma substância B que vão reagir e vão formar uma substância C diferente de A e B. Então é uma adição, uma síntese. A gente vai ter a união, a gente vai ter a reação entre essas duas substâncias, formando uma terceira substância. Vocês pegarem o exemplo ali, segunda linha, onde a gente tem a formação da água, a gente tem o gás, a gente tem ali o hidrogênio, a gente tem o gás oxigênio, e a gente vai perceber que eles vão reagir e vão formar 2 moléculas de H2O. Então é uma reação de adição. A próxima reação que a gente tem é de análise ou decomposição. Ela faz o contrário da adição. A gente tem uma substância que vai ser separada, vai ser decomposta em 2 outras substâncias. Então, ali a gente tem A, vai sofrer uma reação e vai formar B e C. A reação de simples troca ou deslocamento, a gente observa que vai ter a troca entre um dos elementos químicos presentes nos reagentes quando tiver a formação dos produtos. Então, ali a gente tem A mais XY, depois que ocorreu a reação química, esse Y saiu do X e ele reagiu e se juntou com o A. Então, uma simples troca. Mas também essa troca ela pode ser dupla. Esses elementos podem ser trocados entre os 2 reagentes. Como a gente observa ali, ó, a reação de dupla troca. AB mais XY vai ter uma troca, o Y ele vai formar uma substância com o A e o B ele vai formar uma substância nova com X. E uma informação adicional, com relação à reação de decomposição, nós podemos observar 3 nomenclaturas específicas para reações de decomposição, que são a eletrólise, a fotólise e a pirólise. A eletrólise ela vai ser relacionada a uma reação onde ocorre a decomposição devido à passagem de corrente elétrica. A fotólise, a decomposição ela vai ocorrer devido à presença de luz. E a pirólise ela está relacionada à ação de calor e de fogo. Então são nomenclaturas especiais que nós utilizamos para reações de decomposição. E eu trouxe para vocês 3 atividades para que a gente possa exercitar, que foi visto na aula, e vocês vejam se vocês conseguiram compreender. Primeira atividade, o primeiro exercício diz o seguinte: cite 3 evidências que indicam que uma reação química ocorreu. Então, nós vimos que existem várias evidências que nos ajudam a determinar se uma reação química está ocorrendo ou não. Liberação de calor, alteração de cor, alteração de textura, de consistência, odor. Então, todas essas características, elas nos ajudam a determinar se ocorreu uma reação química ou não. Na segunda questão, diz o seguinte: observe a equação de uma reação química. Ali a gente observa o gás hidrogênio reagindo com o gás oxigênio,
formando a água, H2O. Respondo, o que representa? Letra A, o primeiro membro da equação. Como que a gente determina o que é o primeiro membro? A gente lembra que o primeiro membro é o que está antes da seta. A seta está indicando a reação para o lado da direita. Então, significa que o que está à esquerda, nós vamos ter os reagentes, aquelas substâncias que vão reagir e vão se transformar em água. A seta, como eu falei, ela vai indicar o sentido dessa reação química, ela vai nos mostrar para que lado essa reação química está ocorrendo e está formando os produtos. Letra B, o segundo membro da equação, o que ele representa para a gente? Ele vai representar os produtos. Então, o que foi produzido a partir daquela reação química. Terceira questão. No filme fotográfico, quando exposto à luz, ocorre a reação. Ali a gente observa uma reação do brometo de prata, que vai formar prata e bromo. Essa reação pode ser classificada como? Então, a gente viu 4 tipos de reações químicas. Tá? Ali a gente observa que é uma reação de decomposição, porque a gente tinha um brometo de prata e ele se separou em 2 novas substâncias. A gente viu que quando tem a presença de luz, a gente dá um nome especial para esse tipo de reação de decomposição, que é a letra C, fotólise. Então, fotólise são aquelas reações químicas de decomposição em que tem a presença da luz. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido. Se vocês quiserem assistir novamente essa aula e ter acesso a mais materiais de estudo, acessem a plataforma Eduque. Bons estudos e até a próxima aula!